Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Você está aqui no canal Firme Propósito, onde nós tratamos sobre diversos assuntos relacionados à Bíblia e à teologia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um livro muito especial para a igreja, chamado Adidaquê, ou Instrução dos 12 Apóstolos. Você vai aprender um pouquinho sobre esse livro a partir de um artigo produzido por mim mesmo. E eu vou deixar ali para você o link desse artigo disponível na descrição desse vídeo, tá bom? Então você poderá acompanhar conosco, baixar o artigo, fazer uma leitura, se aprofundar um pouquinho mais no tema. E desde já eu também te recomendo a leitura do livro Adidaquê. Existem várias versões aqui no Brasil e você poderá escolher alguma que for do seu interesse. Recomendo muito a da editora Mundo Cristão, que é um preço bem acessível. Você pode entrar lá no site deles e pesquisar pelo livro Adidaquê, tá bom? Então vamos começar aqui a conversar sobre o nosso tema de hoje. Adidaquê, ou a Instrução dos 12 Apóstolos. Essa era uma outra forma como o livro era conhecido na história da igreja. É importante já destacar que não foi escrito pelos apóstolos, nem há ali uma pretensão de ser. Internamente você não percebe que existe ali uma pretensão de ser um livro escrito pelos apóstolos, mas devido à proximidade temporal dos apóstolos, ele ganha um pouco dessa relação com os apóstolos de Cristo. Então, ele foi durante muito tempo fonte para a leitura dos cristãos. Então, os cristãos iam até esse livro, liam, talvez até liam publicamente, um livro que edificou gerações, ok? Até que, em algum momento, provavelmente ali na Idade Média, ele se perdeu. Foi reencontrado em 1873 por Philotheus Bryennius, em Constantinopla, atual Istambul. O livro era um manuscrito datado do ano de 1056. Estava ali organizado juntamente com outros escritos antigos. Então observe que esse livro ficou séculos desaparecido e a igreja até ali 1873 conhecia somente por relatos de alguns pais da igreja. E até então, até ser reencontrado pela igreja. Então, o que nós vamos tratar nessa apresentação aqui? Vamos falar das características da data e do local, tudo provavelmente, tá, pessoal? Vamos também falar sobre os principais temas e falar um pouquinho da relevância desse livro para a igreja. Muito importante, um livro muito curto, que é importante nós irmos até ele diretamente. Então, vamos iniciar aqui tratando das características da Adidaquê, como data e local do livro. Então, quais são as características da Adidaquê? Então, um dos livros mais antigos da igreja, como nós veremos, é um livro que mostra como vivia uma comunidade cristã próxima ao período dos apóstolos. Então, observe ali, a gente consegue ver como que estava se desenvolvendo a comunidade cristã, quais eram os seus problemas. Lembrando que é uma comunidade específica, não representa todas as igrejas em todos os lugares, mas representa como vivia uma comunidade ali, quais as dificuldades, os desafios que alguém enxergou e por isso escreveu ali algumas instruções. O nosso conhecimento no meio evangélico da Adidaquê é principalmente devido à discussão do batismo. Dá a entender que o batismo deve ser feito por imersão, essa é a conclusão que muitos chegam, mas que também ele permite, caso não havendo água viva, não havendo um rio, ser também derramado água sobre a pessoa. Então, tanto os que defendem o imersionismo quanto o por derramamento vão até esse livro para mostrar, tentar comprovar que havia uma prática diferente ali. Muitos interpretam de um jeito, outros de outro. Enfim, ele serve como lenha para o debate sobre o batismo. E aí, isso é uma pena porque o livro fica restrito a essa questão. É tanto que o título do meu artigo que eu disponibilizei para você é a relevância da Adidaquê para a igreja indo além da referência ao batismo. A gente fica muito preso e tem muita informação ali no livro.
Temos diversos temas: liderança, oração, jejum. Vou especificar outros aqui para você e vamos discutir vários desses temas também no decorrer da nossa apresentação. Um livro prático e contextual. Então, a Didaquê não é um livro teológico. Claro que emana ali uma teologia, mas é uma teologia que vem da vivência. É um livro prático, com orientações para a igreja, bem claras, e contextual para aquela igreja. Lógico que essas orientações partiam de um entendimento que elas valiam para outras igrejas, mas o que quero dizer é o seguinte, que era um ensinamento direcionado para uma comunidade. Transmite instruções morais a uma comunidade judaico-cristã. Então, outra questão, ainda o cristianismo, naquele contexto, não havia se desvinculado totalmente do judaísmo. E era uma comunidade judaico-cristã. Então, há orientações para essa comunidade. E também um manual para os novos convertidos. Então, veja, pessoas que vinham do judaísmo, que se adentravam àquela comunidade, como deveria proceder. Então, ali é uma série de recomendações, de cuidados que a igreja deve ter para com os novos convertidos devem ter para si próprios. Quais os principais temas? Já falamos ali alguns, aqui colocamos em outras palavras: do amor ao inimigo, do amor ao dinheiro, da valorização dos profetas, do sacrifício aos ídolos, as instruções sobre o batismo, oração, jejum, ceia do Senhor, dos líderes cristãos, do culto e do alerta sobre a volta de Jesus. São todos esses temas, e aí eu volto a destacar, não dá para a gente reduzir ao batismo. Não dá para a gente deixar um livro desse de lado, com uma história tão importante para nós, e o reduzirmos ao batismo, ao ensino sobre o batismo. Tá? É preciso ler uma leitura fácil, uma leitura agradável, rápida, devocional, ok? Mas não é também a Bíblia. Não podemos pegar o que está escrito ali e já tentar praticar, mas entender como vivia essa comunidade. Ele é classificado entre o final do primeiro século ou início do segundo século. Então ali, década de 90 depois de Cristo, até ali o ano 100, 150. Então é um livro bem próximo dos apóstolos, bem próximo principalmente do Apocalipse, que também é classificado ali no final do primeiro século. O que a gente percebe? Por que uma data tão tardia? Porque é possível perceber internamente que não havia ali uma hierarquia complexa, como existia, por exemplo, na igreja após o ano 312 depois de Cristo. Era uma hierarquia simples, como a Bíblia dizia, bispos e diáconos. Havia também referência a profetas. Os profetas tinham um papel importante naquela comunidade. Havia referência a mestres. Então não era uma hierarquia muito complexa, como a gente vai perceber no decorrer da história da igreja. Outro ponto importante, um silêncio sobre perseguições. Por isso alguns até classificam esse livro antes ali do ano 60 depois de Cristo. Mas o que a gente pode inferir é que não havia uma perseguição sistemática naquela região. Então o livro guarda silêncio sobre isso, então é uma data bem tardia, antes da grande perseguição sistemática contra os cristãos. Eu destaco aqui 3 locais principais, alguns falam de outros locais. Galileia. Por que a Galileia? Porque a Didaquê tem muitos ensinamentos parecidos com os ensinamentos de Cristo. São citações ali de Jesus. É importante falar que, embora tenha muita citação da Bíblia, do Antigo, do Novo Testamento, não é uma citação direta especificando onde está, né? Mas é se apropriando da linguagem direta ali do Antigo e do Novo Testamento. E há muitos ensinamentos sobre Jesus, sobre ajudar o próximo, sobre o amor ao próximo, sobre a oração do Pai Nosso. Esse livro teve acesso aos evangelhos. Então, por essa proximidade, alguns afirmam que é a Galileia, que manteve ali muitas pessoas que conviveram mais próximo de Jesus e deu uma ênfase muito específica ao ensino de Cristo. Antioquia. Qual a dificuldade para se aceitar Antioquia? Primeiro, sem referência a Paulo. É impossível
ter sido escrito em Antioquia e não haver uma menção ali ao apóstolo Paulo. E também há um ensino muito aprofundado sobre a ceia do Senhor, que se parece o que nos lembra muito a carta aos Coríntios. Então alguns vão dizer que era Antioquia. Também o Egito, sem grandes explicações. Eu, assim, particularmente, se nós compararmos com outros escritos, nós vamos ver que a Didaquê, ela foge daquele padrão dos livros que foram encontrados no Egito, que tratam ali de um evangelho gnóstico. Então, a Galileia é plausível. A Galileia é bem plausível. Ou uma outra comunidade do interior, bem pequena, simples. Provavelmente essa foi a comunidade. Então, vamos analisar aqui internamente esse livro importante que eu reafirmo. Leia esse livro. Não vai tomar muito tempo da sua vida, mas vai enriquecer muito você, a sua vida devocional. Por que lê-lo? 16 capítulos. Se você lê um capítulo por dia, em 16 dias você o lê. Então vale a pena adquirir esse livro, não é um livro caro. Você encontra aí algumas versões, às vezes se for o e-book, até a R$5, ou até gratuito. O livro a 15, 20 reais, que vem outros livros juntos, encadernados. Então vale a pena pesquisar, vale a pena adquirir, vale a pena ler a Didaquê. Entrando aqui no assunto, do que trata esse livro. Um assunto muito importante são os 2 caminhos, que ali toma os primeiros capítulos desse livro. Olha a citação aqui. Há 2 modos, um de vida e outro de morte. Algumas versões vão traduzir há 2 caminhos, um de vida e um de morte. E aí ele vai dizer quais são os caminhos de vida e quais são os caminhos de morte. É uma linguagem interessante utilizada porque o que não é caminho de vida é caminho de morte. Então, quando ele fala o que é caminho de vida, o contrário é caminho de morte. Quando ele fala o que é caminho de morte, por exemplo, é a prostituição, o contrário vai ser caminho de vida, que é você se consagrar ao Senhor. Então, não fiques diante de uma maca para receber e de uma gaveta para dar. É uma frase que eu tirei ali do capítulo 4, quando ele vai falar da importância de você ajudar o próximo, de Jesus não fugir de quem quer que lhe empreste. E aí ele dá um seguinte ensinamento: não fiques de uma maca, tenha uma atitude quando é para você receber as coisas, se faz de coitadinho. E quando é para você ajudar alguém, você esconde. Então, uma frase interessante que eu tirei ali do capítulo 4. Batismo, que é a grande questão, o grande conhecimento que a gente tem da Didaquê. Como é o batismo na Didaquê? Qual a orientação? O batismo é trinitário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus ensinou. O batismo deve ser prioritariamente em água viva, e aí eu entendo que deve estar se referindo a acontecer em um rio, né? Não somente por imersão, o que a gente entende, mas em água viva, não havendo possível fazer derramar água sobre a pessoa. Mediado pelo jejum, outro ponto interessante, que aí acho que vale a pena a gente acatar essa instrução não como uma lei, mas como um conselho, um princípio, que quem batiza deve jejuar e o batizado deve jejuar também antes do seu batismo. Com a diferença que quem vai se batizar deve jejuar pelo menos 2 dias. Muito interessante a orientação dele aqui, veja como ele orienta aquela comunidade a proceder. Oração. O que o livro ensina sobre oração? Há ali uma citação do Pai Nosso e também é uma orientação bem judaica. Ore 3 vezes a cada dia. Isso aqui foge um pouco dos padrões cristãos, se bem que orar 3 vezes por dia não vai fazer mal a ninguém, mas é uma prática aqui judaica, no meu ponto de vista. Tá? Está no capítulo 8. Ceia do Senhor. A unidade do pão. Ele fala o seguinte, ao dar graças, que assim como aquele pão foi juntado de vários trigos para se tornar um, que assim o Senhor recolhesse, unisse toda a comunidade em uma, que toda a igreja espalhada pelo mundo inteiro, ela era proveniente, ela forma um só pão, um só corpo, que é necessário ser batizado para participar da ceia. Um princípio também que é adotado pelas igrejas evangélicas. Deve haver confissão, arrependimento durante o momento da ceia do Senhor, também que nós
utilizamos isso a partir da carta aos Coríntios, né? Uma alta avaliação. Então, uma proximidade muito grande entre o ensino da ceia, da Didaquê, e o que nós ensinamos nos dias de hoje. Liderança. Observe que eu tenho colocado os capítulos abaixo e que eles não estão agrupados, sobre liderança, capítulo 6, 11, 13 e 15. Então a informação está espalhada. Eu reuni liderança porque sobre a liderança ele fala dos falsos profetas, dos bispos e diáconos, também de mestres. Então ele tem uma visão ampla sobre a liderança, tanto no aspecto negativo da liderança quanto positivo. Então vamos ver aqui algumas falas sobre os falsos profetas. Se ele perdeu dinheiro, ele é um falso profeta. Aqui é um alerta para os missionários itinerantes que iam visitar a igreja. E aí ele alerta o seguinte: olha, se a pessoa fica mais do que 3 dias ali sem se prontificar para trabalhar, é um falso profeta. Se ele pedir dinheiro, ele é um falso profeta. Olha outra coisa que ele diz no capítulo 11. Mas quem diz no Espírito, me dê dinheiro ou qualquer outra coisa, não lhe dê ouvidos. Então observe, ele chama um alerta para os falsos profetas. Como que eles agem. Uma orientação ali, preocupados com aquela comunidade. O que nos já dá a ideia também de que já havia um movimento muito forte ali de pessoas viajando e se passando por missionários, por apóstolos e tudo mais. Aqui ele vai tratar da importância da igreja escolher bispos e diáconos. Então veja que é uma decisão interna da comunidade, daquela igreja. Portanto, designai para vós mesmos bispos e diáconos, mas com critérios, muito próximo do que nos ensinou Paulo, dignos do Senhor, homens mansos e não amantes de dinheiro, verdadeiros e provados, porque eles também rendem a ti o ofício de profeta e mestre. Então veja que ele coloca os bispos e diáconos também com essa função de ser profeta, de ser mestre. É muito próximo do que diz o Novo Testamento, quando diz pastores e mestres, que é a mesma função que o pastor tem, a função de mestre, deve ser apto a ensinar. E aqui ele fala que o pastor tem o ofício de profeta e de mestre. Tá? Ele não explica em detalhes o que seja profeta. Então não vamos especular aqui. Se por um lado ele fala não dê dinheiro a quem pede, ele ensina a igreja a contribuir, a sustentar os seus líderes, os seus bispos, né? Ensina a ter um cuidado, a valorizar. Ensina na igreja é ter cuidado com pessoas que vão querer se aproveitar da igreja, principalmente que chegam ali do dia para a noite. Mas se a pessoa foi provada, foi aprovada, é conhecida da comunidade, ela deve ser mantida pela comunidade. Na medida do possível, claro, né? Depende de medida das forças da comunidade, no mínimo ajudar ali a sua liderança. Esse é um ensino muito claro que também está na Didaquê. Importante fazer essa observação. O retorno de Cristo. Está ali no capítulo 16, no último capítulo. Não deixem vossas lâmpadas se extinguirem, nem vossos lombos soltos, mas estejais prontos, pois não sabeis a hora na qual nosso Senhor virá. Então aqui temos a ideia da volta iminente de Jesus, que aquela igreja já tinha essa expectativa, né? Ele voltará, mas você não sabe a hora. Fique pronto. Um ensinamento também muito próximo do que Jesus ensinou. O Senhor virá e todos os seus santos com ele. Então o mundo verá o Senhor vindo nas nuvens do céu. Claramente uma citação do Novo Testamento, né? Que todos verão o Senhor vindo sobre as nuvens. E muito próximo do que ensina o Apocalipse também. E que o Senhor virá com todos os seus santos. Próximo do que ensina as cartas aos Tessalonicenses. Então observe que a Didaquê, ela tem uma estreita relação com o Novo Testamento, mas um ensino aplicado a uma comunidade que nós não conhecemos. E aí eu chego ao final conversando com você sobre a relevância da Didaquê. Por que ler a Didaquê nos dias de hoje? Por que a igreja deveria ler a Didaquê? Primeiro, um livro devocional. Um livro que pode ser lido como um tempo com Deus, um tempo a sós com Deus,
para aprender como uma comunidade de irmãos vivia bem próximo do período dos apóstolos. Como que Deus esteve agindo ali após os apóstolos, logo após os apóstolos. Como que as igrejas estavam tentando sobreviver e viver e se cuidar dos falsos profetas e ter líderes de excelência. É um grande ensino. Lança a luz sobre o Novo Testamento, nos mostra como os ensinos do Novo Testamento eram tidos com autoridade. A igreja entendia que existiam ensinamentos claros do Senhor inspirados, e isso estava ali diluído na carta, não tendo uma forma de citação como temos hoje, com referência. Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 23, por exemplo. E é um testemunho de fé da igreja, é um testemunho de fé, de ensino, que a gente pode ser edificado muito nos dias de hoje. Então vamos ler a Didaquê, além do ensino sobre batismo, que é importantíssimo, mas tem muito mais coisa ali para a gente ser edificado. Desta forma, quero te agradecer por acompanhar essa apresentação e te convidar para se inscrever em nosso canal e continuar nos acompanhando, orando também pelo nosso serviço aqui por meio de apresentações de conteúdo relevante para a igreja evangélica nos dias de hoje. Deus abençoe e até o próximo vídeo.